Amém. Vamos orar para a gente começar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus dessa manhã. Vamos clamar a Deus, pedir a Deus que fale conosco. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos por essa manhã, pela vida que o Senhor nos permite, que o Senhor nos dá. Tua graça que tem nos sustentado a cada dia, tua bondade. Senhor, somos gratos por receber tantas dádivas e tantas bênçãos de tuas mãos. Por isso nós te agradecemos nessa manhã. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada bênção derramada sobre nossa vida, sobre nossas famílias, sobre os nossos lares. Somos gratos a Ti. Senhor, te pedimos agora, te rogamos, Senhor, que Tu possas intervir na história da nossa nação. Oramos pelo nosso presidente, como sempre temos orado aqui. Oramos pelos ministros, Senhor, cada ministro. Oramos, Senhor, de forma especial pelo Ministério da Saúde, Senhor. Já é o segundo ministro que sai, Senhor. Nós rogamos para que o Senhor ilumine, Senhor, a liderança dessa nação, para que coloque ali, Senhor, alguém que vai trabalhar para o benefício do povo, Senhor, que seja um instrumento do Senhor. Oramos para que cada setor, Senhor, do governo, Senhor, seja um instrumento para a bênção do povo, para o bem da nossa nação. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada governador, cada prefeito, cada vereador, cada deputado, cada senador. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa nação, Pai. Tua palavra diz, Senhor, lá em Crônicas, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Oramos para que o Senhor sare o Brasil, sare a nossa terra, para que a história da nossa nação seja mudada, para que tudo seja feito novo, para que tudo seja transformado nessa nação. Ó Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Entregamos, Senhor, cada pastor, cada igreja, cada líder de igreja em Tuas mãos. Que o Senhor abençoa, Senhor. O Senhor possa colocar a Tua mão sobre cada pastor, iluminar a mente, o coração de cada um deles. Que sejamos instrumentos do Senhor para abençoar as vidas as quais o Senhor tem colocado em nossas mãos para sermos cuidadores dessas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada igreja, a igreja que passa por essa fase de distanciamento físico, mas de aproximação através da oração, aproximação através dos cultos online. Eu sei que é uma aproximação virtual, mas, Senhor, que a Tua graça abençoe cada igreja, Senhor, espalhada por esse canto da terra, por cada canto da terra, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre todos e cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmã Marta, tia Cátia Vale, graça e paz. Presbítero Edson, a paz do Senhor Jesus. Você que chegou depois que a gente já estava orando, irmã Aline, estou conseguindo ver aqui. Não dá para ver todo mundo, gente, então se eu não citar o nome de alguém, você me perdoe aí. Mas nessa manhã eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 1. Tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o versículo, apenas o versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Amém. Essa é a porção da palavra de Deus que eu queria compartilhar com você nessa manhã.
Eu espero que o Espírito Santo possa me traduzir a você, que você possa entender aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, que Deus possa falar ao nosso coração. Seja bem-vindo aí, Presbítero Wagner, graça e a paz, palavra abençoadora de ontem, testemunho abençoador. Deus abençoe sua vida. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos começar a meditação nessa palavra. Paulo escreve essa carta, e essa carta ela foi escrita aproximadamente 1 ou 2 anos depois dele escrever a primeira carta a essa igreja de Corinto. Ele escreve essa carta, ele estava na cidade da Macedônia. Você pode ver isso lá, aqui mesmo, no capítulo 2, versículo 13, e o capítulo 7, versículo 5, aqui da segunda carta dele aos Coríntios, vai fazer essa referência de que ele escreve essa carta lá da cidade da Macedônia. E ali, na cidade de Macedônia, ele se encontrou com Tito, que era companheiro dele de e ouviu boas notícias a respeito da igreja de Corinto, porque até então ele tinha notícias trazidas da igreja de Corinto por Timóteo. E as notícias não eram muito boas, e Paulo então estava meio entristecido. Mas agora, nesse período, ele encontra Tito na cidade de Macedônia, e Tito então traz boas novas, boas notícias de Corinto. Então ele está feliz ao receber essas boas notícias. Então ali ele escreve essa segunda carta lá pelos anos 55, entre 55 e 57 depois de Cristo. Essa carta que Paulo escreve, ela é a carta assim mais biográfica de Paulo, onde você consegue perceber traços da personalidade de Paulo, traços do caráter de Paulo. Você consegue perceber, né, ao ler essa carta aos Coríntios, essa segunda carta, características pessoais da vida do apóstolo Paulo. Ele abre o coração nessa carta, você percebe os sentimentos mais íntimos que ele traz no coração, e é como se ele escrevesse essa carta como alguém que escreve a carta a um amigo íntimo, e ele rasga o coração diante desse amigo. Então você percebe o rasgar do coração do apóstolo Paulo diante dessa igreja de Corinto, para quem ele escreve essa carta. Nessa carta ele fala um pouco dele mesmo, ele fala do ministério dele, e ele fala também do relacionamento dele com as igrejas que ele fundava. Você consegue perceber esse amor, esse cuidado, o zelo, o carinho pelo qual o apóstolo Paulo tinha pelas igrejas que ele fundava. Nós podemos perceber isso. A palavra-chave nessa carta é a palavra consolo. Ela começa já lá no começo, no versículo 3 aqui, ó, já começa essa palavra a entrar, consolação. Versículo 3 diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, bom dia, Jéssica Moraes, a paz. Então, nós vemos que essa carta já começa com essa palavra consolação, porque a palavra-chave dentro dessa carta é a palavra consolo. Você pode observar também lá no meio já da carta, no capítulo 9, versículo 8, nós vemos qual o motivo para a consolação de Deus. Qual o motivo da palavra consolo ser a palavra-chave aqui da carta de Paulo? Aqui, segundo aos Coríntios 9, versículo 8, diz assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Então a finalidade, o propósito, o motivo pelo qual Deus consola a igreja é para que essa igreja seja abundante em graça, é para que essa igreja seja ativa em sua obra evangelizadora, em sua obra missionária. Por isso Deus consola essa igreja.
E lá no capítulo 12, versículo 9, nós vemos a fonte da consolação. De onde vem essa consolação? É aquele texto que Paulo fala, muito conhecido, né? 12, segundo aos Coríntios, 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha que Paulo está dizendo de uma situação que ele passou, uma luta pela qual ele passou, que ele chama de espinho na carne, e aí ele vai dizer que Deus, ele ora 3 vezes para que Deus retire esse espinho na carne, e aí Deus responde a ele dizendo: Paulo, não, a minha graça te basta. Então, a fonte do consolo de que Deus dá à igreja é a graça de Deus, é o próprio Deus, ele é a fonte desse consolo. O consolo que a igreja necessita e precisa vem de Deus, vem da graça de Deus. Então, nós percebemos isso a título de introdução, que essa carta ela tem como a palavra-chave, ou o tema máximo, o centro, a consolação de Deus. Mas o que eu queria traçar nessa manhã para a gente compreender desses versículos, do versículo 1, que foi o que tiramos para meditar nessa manhã, eu queria extrair algumas lições desse texto. E a primeira lição que eu chamo a sua atenção, que a gente aprende, é com o apóstolo Paulo. Nós aprendemos uma lição com a vida do apóstolo Paulo. E essa primeira lição é que Paulo era uma pessoa rendida à vontade de Deus. Olha o que o texto bíblico diz, acabamos de ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O texto diz que Paulo, ele é apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus. Ele era o que era por causa da vontade de Deus. Ele não se chamou, ele não se intitulou, né, ou intitulou-se apóstolo. Não foi ele quem disse que ele era, mas foi o próprio Deus. Ele era o que era pela vontade de Deus. O chamado dele veio de Deus. A vocação dele estava fundamentada na vontade de Deus. Ele estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele. Então, ele era uma pessoa rendida a essa vontade de Deus. É interessante isso, porque o próprio apóstolo Paulo, ao escrever sua carta à igreja de Efésios, né, dos Efésios, lá, capítulo 2, versículo 1 e 3, eu vou ler rapidamente, Efésios 2, versículo 1, 2 e 3. Ele diz assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja de Éfeso que essa igreja, antes de ser igreja, antes de ser uma comunidade de filhos de Deus, eles eram uma comunidade de mortos. Ele diz: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Não a morte física, mas a morte espiritual. Paulo está dizendo que eles estavam mortos espiritualmente. Eles estavam mortos espiritualmente. Quando a Bíblia fala lá que o salário do pecado é a morte, é claro que ela engloba todo tipo de morte, mas num primeiro momento a morte é espiritual. Quando o ser humano ele decide que não quer mais viver a vontade de Deus, que não é mais Deus quem vai determinar o que é certo e errado para ele, porque é isso que acontece no Gênesis, lá no jardim, quando Eva
ela come do fruto, e quando Adão come do fruto, o que os seres humanos, o que a humanidade estava fazendo é dizer, olha, eu não quero viver a vontade de Deus, eu não quero alguém que vai direcionar a minha vida, eu estou assumindo a rédea da minha vida, eu assumo a rédea, eu agora que vou dizer o que é certo e errado para mim, eu agora que vou dizer o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, eu vou seguir assim a minha vida. Então agora eu serei meu próprio Deus, eu não preciso mais de Deus. Então a humanidade rompe com Deus. Mas note que a serpente, lá no Gênesis, no capítulo 2, ali, 3, ela vai dizer, capítulo 3, vai dizer para Eva, ué, foi isso que Deus falou? Que se você comer, você vai morrer? Não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Então ela põe essa desconfiança na mente da Eva, a mente da mulher, e essa mulher, então, ela desconfia do que Deus fala, e ela imagina que não vai morrer. E quando ela come, de fato, ela não morre fisicamente. Fisicamente, ela não morre. Adão come e também não morre fisicamente. Mas o que acontece? O texto diz que eles se veem nus e eles se escondem. Então a morte que ocorre é a morte espiritual, porque Deus então vem no jardim, e quando Deus vem no jardim, Deus tem que procurar onde eles estão. Por quê? Porque houve um distanciamento entre eles e Deus. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que o pecado, o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso é a chamada morte espiritual. A morte espiritual estabeleceu entre o homem e Deus uma separação. O homem não ouve Deus, o homem não percebe Deus, o homem não entende nada de Deus, não compreende nada de Deus. As coisas espirituais não fazem sentido para o homem natural. Paulo vai dizer isso em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. E no 2, mais especificamente no capítulo 2, ele vai falar dessa diferença, que há três tipos de homem: há o homem natural, há o homem espiritual e o carnal, né? E ele vai dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito, não faz sentido. É como se você chegasse diante de um defunto e tentasse explicar para ele, sei lá, a história do Brasil, quem foi Dom Pedro, né? Qualquer tipo de conceito que você queira ensinar a um morto, fisicamente, ele não tem a menor condições de entender, porque ele está morto, ele não ouve você. Da mesma forma acontece com a humanidade, quando ela peca, ela morre espiritualmente e ela não tem uma audição para Deus, ela não tem percepção de Deus, ela não tem consciência de Deus, ela se afasta de Deus. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Efésios. Aos Efésios está dizendo, vocês estavam mortos, mas Deus deu vida a vocês. E aí ele vai dizendo como é que eles viviam antes de Deus dar a vida a eles. E essa vida é a vida espiritual. É a ressurreição do espírito, é a vivificação do espírito. Porque você sabe que o homem é corpo, alma e espírito. Mas com a queda lá no jardim, o espírito do homem morreu. Então a regeneração, o novo nascimento, é a vivificação do espírito do homem. Esse espírito do homem é vivificado. Deus fala, ele ouve a voz, volta à vida. É como Jesus chegando no túmulo de Lázaro e falando: Lázaro, vem. Quando Deus chama a essa pessoa à vida espiritual, o espírito da pessoa, assim como a pessoa de Lázaro sai do túmulo, o espírito sai do túmulo. O espírito volta à vida, o espírito volta a ouvir Deus. Essa pessoa no seu íntimo passa novamente a ouvir Deus. Aquilo que foi perdido no jardim é recuperado quando Deus chama essa pessoa para a salvação. Chama, ele salva, ela se torna um ouvinte, ela se torna sensível à vontade de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo que aconteceu com a igreja de Éfeso e que aconteceu comigo e com você, que já foi salvo em Cristo Jesus. Mas aí o versículo 3, o versículo 2 e o 3 vão dizer para nós
Que tipos de vontade existe no mundo? O Paulo ele vai falar que há algumas vontades no mundo. E ele diz lá no versículo 3 que há uma vontade que é chamada vontade da carne. E ele diz para a igreja de Éfeso que aqueles vontade da carne, antes de receberem a vida de Deus, antes de terem seus espíritos vivificados, antes de receberem a regeneração, antes do novo nascimento, eles viviam segundo a vontade da sua carne. Então há, pelo menos aqui que Paulo lista, três vontades. É a vontade da carne, está no versículo 3, Efésios 2, 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Ou seja, fazendo a vontade da carne. Agora não mais, agora vivemos no Espírito, fazemos a vontade do Espírito. Mas Paulo diz que antes do novo nascimento, fazíamos a vontade da carne, da nossa velha natureza. A palavra carne aqui não é o corpo, não é essa carne, mas é a inclinação da interioridade, do interior do homem para o pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus, para andar na contramão de Deus. Deus te quer para cá e se você anda segundo a vontade da carne, você anda para cá. Você vai para a esquerda, mas Deus quer que você vá para a direita. Então, vivia segundo a inclinação e a vontade da carne. A outra vontade que Paulo fala é a vontade dos pensamentos. Olha, o versículo 3 ainda, vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o texto, Paulo está dizendo que há uma segunda vontade. A vontade dos pensamentos, andava pela sua própria cabeça, por aquilo que imaginava ser bom para si mesmo. Né? Eu lembro de quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu vou mostrar para você. E aí ele vai, mas ele leva seu sobrinho chamado Ló. Ló vai junto com Abraão e nesse tempo, indo junto com Abraão, ele começa a prosperar, né? E as ovelhas, o rebanho de Ló é muito grande, o rebanho de Abraão também. E aí os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão começaram a entrar em atrito com os pastores que cuidavam das ovelhas de Ló. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Abraão chama a Ló e diz assim, cara, nós somos família, nós somos parentes, você é meu sobrinho, não vai ficar legal. Daqui a pouco a gente está brigando por causa dos nossos funcionários. Os funcionários seus aí que cuidam das suas ovelhas e os meus aqui que cuidam aqui das minhas ovelhas estão entrando em atrito. Daqui a pouco a gente também vai estar em atrito. Então vamos fazer o seguinte, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E o que acontece? A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas, para o alto, olhou por aquilo que os seus olhos enxergaram, né? Segundo os seus próprios pensamentos. Ele viu, visualizou e falou: ali é bom, aquilo ali é o melhor para mim. E ele então vai para a terra, para o território de Sodoma e Gomorra. E você vê que a escolha que ele faz leva a sua vida e a sua família à destruição. Porque Ló vai morar num ambiente depravado moralmente, eticamente, espiritualmente, um lugar de depravação total. E aí Deus então vai trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, e você conhece a história. Quando o anjo do Senhor visita Ló e tira eles daquela cidade, você percebe que Ló sai correndo, mas a sua mulher olha para trás. Quando a mulher olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Mais à frente você encontra no texto de Gênesis o relato de que Ló consegue fugir com as suas filhas, mas as filhas dizem umas para a outra: olha, nós estamos aqui sozinhos com o nosso pai não vai ter descendência, e então acontece o primeiro incesto no mundo. Porque o que acontece? Ela vai se deitar com seu pai. A filha mais velha se deita com o pai e depois diz para a mesma coisa para sua
irmã mais nova que então vai e se deita também com seu pai, tem o segundo incesto. E você vê a degradação, a destruição dessa família, porque Ló decidiu seguir pelos seus olhos, pelo seu próprio pensamento, por aquilo que ele imaginou que era bom. Ele levanta os olhos, olha as campinas, mas ele não considera nada, ele não consulta a vontade de Deus. É isso que a vontade da carne, pensamentos nos levam a fazer, nos levam a caminhos que nem sempre são bons. A Bíblia vai dizer que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas o fim deles é a morte. Paulo está dizendo para a igreja de Efésios, dos Efésios, que há três vontades: a vontade da carne, a vontade do pensamento, mas há uma outra vontade que está no versículo 1. O versículo 1 diz assim: E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Desculpe, versículo 2: Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo está dizendo que há uma outra vontade, é o caminho deste mundo. Ele chamou aqui de o caminho deste mundo, que a igreja, os irmãos de Éfeso, andavam segundo o caminho do mundo, a vontade do mundo. E quem é que coordena essa vontade do mundo? Ele diz, esse mundo que é conduzido, coordenado pelo príncipe da potestade do ar, Satanás, o nosso arqui-inimigo. Então Paulo diz que há essas três vontades, mas contrapondo a essas três vontades existe a vontade de Deus, que é o que Paulo diz lá no nosso texto base de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ele diz que é apóstolo segundo a vontade de Deus. Paulo então não segue nenhuma dessas três vontades mais. Ele não segue mais a vontade da carne, ele não segue a vontade dos pensamentos e ele não segue mais a vontade deste mundo que é coordenado pelo maligno, mas ele segue então a vontade de Deus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo diz que nós andávamos seguindo essas vontades, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos e a vontade desse mundo. Nesse momento, nós estávamos no império das trevas, mas a luz de Jesus brilhou lá. Dr. Russell Shedd, um dos maiores teólogos que o Brasil já conheceu, foi missionário durante muitos anos aqui no Brasil. Ele, em seu livro Cartas das Prisões, ele diz ali que, comentando Colossenses 1,13, ele explica essa ação, e é a ação da nossa salvação, Deus agindo em prol da nossa salvação. Ele diz que a luz brilhou no império das trevas. Imagine que você está aqui no império das trevas. E a luz de Deus então brilha aqui. E essa luz cria uma ponte que liga o império das trevas ao reino do Filho amado de Deus, que é Jesus. Ele diz que a luz brilha aqui no império, cria essa ponte. Quando você percebe a luz, quando a sua luz ilumina a sua alma, seu coração, sua mente, você recebe a vida de Deus. Você então entra nessa ponte, vem andando e chega aqui, no reino de Deus, no reino do seu Filho amado. Sua vontade é livre, você se torna livre, você não segue mais a vontade da carne, a vontade dos pensamentos e a vontade do mundo. Há uma quebra nessa escravidão, há uma quebra da escravidão da sua vontade e você se torna livre. Mas a salvação, diz Dr. Shedd, é isso que acontece, que você atravessa, você é livre, Jesus te torna livre, Deus te faz livre, e você então pega a sua liberdade, cai de joelhos e entende esse amor de Deus, e por causa desse amor que tira você do império das trevas, você então entrega a sua vontade a Deus. Deus te torna livre, e você pega a sua liberdade e diz assim:
seja Senhor da minha vida. Assume o controle da minha vida. Paulo está dizendo que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Paulo está nos ensinando que ele é uma pessoa rendida à vontade de Deus. Que ele é uma pessoa com quem Deus pode contar. Ele é uma pessoa moldável na mão de Deus. Ele é uma pessoa que decidiu viver para fazer a vontade de Deus. Paulo está dizendo isso. Essa é a primeira lição que a gente aprende com esse texto do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa rendida à vontade de Deus. A segunda lição que Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, deixa eu abrir o texto aqui, essa segunda lição é sobre nós, é sobre a nossa identidade, é sobre quem nós somos. O texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, primeiro ele fala dele, o remetente da carta, e agora ele fala daqueles que são os destinatários da carta. A igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas note que ele está dizendo que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é minha, não é de pastor nenhum, não é de apóstolo nenhum, não é da denominação. A igreja é de Deus. A igreja pertence a Deus. Porque só Jesus que foi capaz de comprar para Deus gente de toda tribo, povo, língua e nação. Por isso a igreja pertence a Deus e não aos homens, não aos líderes, não às denominações, a ninguém senão a Deus, porque foi Jesus quem comprou as pessoas que fazem parte da igreja para Deus. Isso diz João no Apocalipse, que Deus comprou, que Jesus comprou para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, a segunda lição que aprendemos é sobre quem nós somos. Quem é você? Você poderia colocar aqui a igreja de Deus que está em Vila Norma, a igreja de Deus que está em Campo Grande, a igreja de Deus que está numa Garça, a igreja de Deus que está em Nilópolis, a igreja de Deus que está em Nova Cidade, a igreja de Deus que está aqui em Paciência, a igreja de Deus, porque a igreja é de Deus. Agora, isso está falando de mim e de você, que nós somos essa igreja. Você sabe que a palavra igreja no grego é eclésia ou eclesia, que é a comunhão de pessoas que foram chamadas para fora, para o serviço, para servir. Então é uma comunhão de pessoas. Igreja representa a comunhão dos santos, a comunhão dos salvos em Cristo Jesus. Uma vez uma pessoa, ela me perguntou quem era a igreja. Na verdade, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela disse ela não perder sua fé, acreditava em Deus, mas ela não frequentava mais nenhuma igreja local. Porque a igreja é de Deus, é verdade. Mas a igreja de Deus está dentro de uma localidade. A igreja é a comunidade de Deus que se manifesta em várias comunidades espalhadas pelo mundo. Então a igreja é de Deus, mas ela é uma igreja local. Aqui a igreja de Corinto é a reunião dos santos que estão por toda a Acaia. Paulo diz isso, olha, e a todos os santos em toda a Acaia. Ou seja, essa igreja está plantada num lugar. Então ela me perguntou, essa amiga me perguntou, se igreja era ela. Eu sou a igreja? Ela disse. E eu disse para ela, não, você não é a igreja. Porque eu, Lélio, não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu disse para ela, eu e você somos a igreja. Porque a igreja não dá para ser a igreja eu sozinho. Eu sozinho não sou a igreja. Por que que os irmãos estão sofrendo tanto nesse período de pandemia? Porque não podemos congregar, porque não podemos estar no ajuntamento, né, no grande ajuntamento. Talvez, espero que você esteja orando com a sua família em casa, né? Esteja ali cultuando. Nesse momento você está agora linkado comigo, cultuando a Deus junto comigo. Mas a igreja é a comunhão.
Igreja não sou eu sozinho. É verdade, ela estava querendo dizer isso para justificar a sua ausência a uma congregação, a uma igreja local. Porque ela dizia, a igreja não é o templo. Eu falei, é verdade, a igreja não são as quatro paredes, mas a igreja é a comunhão dos santos, somos nós. Porque você vai perceber nos evangelhos, nas cartas de Paulo, e até mesmo no Antigo Testamento, que Deus não chamou uma pessoa, ele chamou um povo. Quando ele chama Abraão para de Abraão fazer uma grande nação, porque a ideia de Deus é comunhão, comunidade, vida em comum. Igreja é a vida em comum. Irmãos, a experiência com Deus é pessoal, é íntima. Minha experiência de salvação é minha, é única. Deus me salvou de uma forma exclusiva. A maneira como ele falou comigo naquele dia, não falou com mais ninguém. A maneira como Deus se revela a mim, talvez não se revele a mais ninguém. A maneira como Deus até hoje vem falando comigo, talvez seja uma maneira que não fale com mais ninguém, seja única. Porque a experiência com Deus é pessoal, a experiência de conversão é pessoal e a experiência na caminhada também. Mas a caminhada com Deus é comunitária. Por isso nós somos a igreja, porque a caminhada com Deus é comunitária. Quando Deus criou o ser humano, ele criou Adão, o homem, e aí ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Se você percebeu o que Deus está falando, na boca de qualquer outra pessoa seria uma heresia, porque o homem tinha a Deus. O homem e Deus, então, era o homem sozinho. Deus estava falando. Se eu falasse isso para você, olha, meu irmão, você e Deus é você sozinho. Talvez você ficasse chateado comigo. Talvez você falasse assim, Pastor Lélio é um herege. Ele tá maluco. Como é que eu e Deus sou eu sozinho? Mas foi isso que Deus falou lá no Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. O homem tinha a Deus, mas Deus está acima do homem. E aí, o homem tinha os animais, mas os animais estão abaixo do homem. Por isso Deus então cria a mulher, alguém que é semelhante. Por isso ela é tirada da costela, do lado, porque ela é semelhante, é igual ao homem. Tanto é que quando Deus cria a mulher, você percebe que quando ele acorda, né? Porque Deus pregou uma peça no Adão. Adão estava feliz, solteiro, brincadeira. Tava bem na vida e aí Deus resolveu que era o dia do casamento dele. Falou: esse cara tá experimentando muita paz e tranquilidade, vou dar uma preocupação para esse cidadão. A preocupação é a esposa. E aí foi lá e acordou ele e falou: esse é seu casamento. Ele acorda e a mulher tá lá. É brincadeira, irmãos. E aí ele então diz assim: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está dizendo: ela sou eu. Nós somos um, porque a vida na caminhada, por isso o Salmo 133 vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a nossa união, é a nossa comunhão que gera prazer no coração do Pai. Essa é a igreja. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. Paulo então ensina-nos essa outra grande lição, de que para nós é necessário a caminhada comunitária, que para ser igreja eu preciso estar sim dentro de uma comunidade local. Esse negócio de igreja, Cristo em casa, não soa bem, não é bíblico, não é verdade. Você sozinho, não, você precisa do outro. Mas a igreja tem defeito, a igreja tem problema, a igreja isso, aquilo. É verdade, a igreja tem. E são nesses atritos que o nosso caráter vai sendo moldado, vai sendo transformado. É a comunhão, é a comunidade, é a vida em comum, é a igreja de Deus. Então, a primeira lição que Paulo nos ensina nesse texto é que Paulo era uma pessoa rendida à vontade de Deus. Depois ele ensina que nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus, a comunidade de Deus,
a turma que vive em comunhão. Por mais que a gente não pense totalmente igual, por mais que uns torçam para o Flamengo, outros para o Botafogo, seja lá, né? O Fluminense, Vasco, seja lá o que for, tem um pensamento político diferente do outro. Uns gostam de um tipo de música diferente das outras, né? Eu, por exemplo, gosto das canções mais antigas, as canções evangélicas mais antigas. Eu gosto de Guilherme Querneto, eu gosto de ouvir Logos, eu gosto de ouvir Grupo Elo, eu gosto de ouvir coisa boa, Gerson Borges, eu gosto de bossa nova. Mas tem amigos que gostam do pop, gostam do rock, e nós estamos dentro da igreja. Eu tenho amigos pastores que, né, às vezes, Lélio, você conhece essa música? Você já ouviu falar hoje da música? Agora é um estilo musical, worship. Eu falo, cara, eu não gosto disso não, mas você gosta, tudo bem. Né? A música tem 3 palavras e repete por meia hora aquele negócio, né? Fica, 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 fica. É igual música chicletinho que cola, né? Eu tenho uma filha pequena e as músicas de criança que são assim, quando você se dá conta, você que é pai e mãe de criança, né, pequena, quando você se dá conta, você está trabalhando e está cantando a música do show da Luna, por exemplo. Eu lembro no cartório um dia que a gente estava no refeitório, estava eu e um amigo, o Alan, ele também é pai de uma menininha, ela é um ano mais velha que a Sarinha, e estávamos nós dois cantando a música do show da Luna. Aquela música chiclete. É o worship. O worship é essa música chicletinho que pega e fica em você. Bem, eu não curto muito, tem gente que gosta. Então a igreja é assim, formada por gente que gosta de samba, outro que gosta de rock, outros que gostam de vários tipos de, né, músicas. E gostos são diferentes mesmo. Mas apesar dessa diferença, nós temos uma coisa que nos une, é o amor de Deus. Foi a salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, como igreja, uns são arminianos, outros são calvinistas, outros são traquinas meia meio, como eu, que, né, fico oscilando entre Calvino e Armínio, procuro achar um meio termo. Outros são amilenistas, como eu, outros são pré-milenistas, outros são pós-milenistas. Nós temos assunto para divergir, irmãos. Mas nós temos um assunto central que nos une, que é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, Cristo Jesus, que nos fez igreja de Deus. Então vivamos a comunhão e a unidade para a glória de Deus. A terceira lição para a gente terminar, que Paulo nos ensina aqui na carta aos Coríntios, é sobre a nossa identidade. A primeira lição é sobre ele era uma pessoa rendida à vontade de Deus. A segunda lição é sobre nós somos a igreja de Deus. Portanto, como igreja de Deus, precisamos também render nossa vontade à vontade de Deus. E terceira lição é que nós somos os santos. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Paulo diz que aqueles irmãos são santos. Paulo então está dizendo que a igreja de Deus, se a gente puder concluir dessa forma, a igreja de Deus é formada por pessoas que são rendidas à vontade de Deus e também por pessoas que são santas. E aí a gente pensa assim, como assim ser santo? Talvez na nossa cabeça a palavra santidade soe como uma questão de ser melhor. Eu sou melhor do que o outro. Na verdade, você percebe na religião, na religiosidade farisaica, você até vê Jesus contando essa história de um fariseu e um publicano que sobem para orar. O fariseu ele sobe ao monte para orar e ele diz assim: graças eu te dou porque eu não sou como esse publicano, porque eu não sou como esse pecador miserável, eu sou melhor do que ele. E gera nesse conceito religioso farisaico uma ideia de que santidade se mede com a outra pessoa do lado. Eu sou melhor do que ela, eu sou mais justo do que ela, eu sou mais santo do que ela. Mas o nosso padrão de santidade não é esse. O nosso padrão de santidade é Deus. Se a gente quer perceber santidade, a gente precisa olhar para Deus. É olhando para Deus que a gente encontra o verdadeiro padrão de santidade.
É por isso que quando Isaías encontra com Deus, naquela visão do capítulo 6, ele diz: ai de mim, porque sou pecador e habito num povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. Eu sou um pecador miserável, porque eu meço a minha santidade com Deus. Ele é o padrão, não o outro. Por isso, quando o outro não é o padrão para mim, sim, Deus, eu não me julgo melhor do que o outro. Então, o caminho da santidade não tem a ver com olhar para o outro e ver que sou melhor do que o outro, mas tem com olhar para Deus e perceber a santidade de Deus e me recolher na minha insignificância, na minha pecaminosidade, entender quem eu sou. Mas a Bíblia nos ensina sobre santidade, três coisas sobre santidade, três conceitos de santidade. Né, para a gente entender assim, quando eu digo você tem que ser santo, eu tenho que ser santo, o que eu estou querendo dizer? Né, o que a Bíblia está querendo dizer sobre santidade ou sobre ser santo? Porque Paulo está dizendo que a igreja de Deus é essa comunidade de pessoas rendidas à vontade de Deus, e a igreja de Deus é essa comunidade de pessoas que são santas. Ser santo aqui, santo significa uma santidade significa uma posição. Deus está colocando essa igreja numa nova posição. Lembra o que Paulo diz aos Efésios, a gente leu lá no capítulo 2, que a igreja de Éfeso, ela estava numa posição. Qual posição? A posição de morta espiritualmente. A posição de serem pessoas rendidas à sua carne, à vontade da carne, dos pensamentos, à vontade deste mundo. Elas estavam numa posição, a posição de mortos espirituais, de pecadores afastados de Deus. Então agora, o sacrifício de Jesus, a salvação de Jesus na vida da igreja, coloca essa igreja numa outra posição. Então agora eles estão na posição de santidade. Eles não estão mais naquela posição de pecadores miseráveis, mas agora estão na posição de santidade. Então, ser santo é estar nessa posição, é ter saído do império das trevas e estar agora no reino do Filho amado de Deus. Mas santidade também tem um outro conceito que a Bíblia ensina, que é o conceito que nós estamos mais familiarizados, é o conceito lá da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo 16 diz assim: porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, Deus está dizendo, né, para a igreja, sejam santos porque eu sou santo. Essa santidade aqui está falando agora de uma nova condição que Deus nos coloca. Essa condição, né? É aquela ideia que o autor aos Hebreus vai nos dar, né, de que ninguém verá Deus sem santidade. Há uma condição para ver Deus, e essa condição é a santidade. Que santidade é essa que é condição, é condicional? Que santidade condicional é essa? É esse processo de transformação na nossa vida. É o processo que Deus começa quando a gente reconhece quem a gente é. E quando a gente reconhece como Isaías quem a gente é, Isaías reconhece que ele é pecador e ele diz assim: meu problema é que os meus lábios são impuros. E aí o que Deus faz lá em Isaías capítulo 6? Manda um anjo tirar uma brasa com uma tenaz do altar. Ele pega essa brasa e purifica Isaías. Então é esse processo de purificação, nessa condição de santidade. Agora Deus então começa um processo. A santificação é um processo de purificação na nossa vida. Ele vai nos purificando, ele vai nos transformando, ele vai nos fazendo mais parecidos com Jesus, porque santidade não é outra coisa que não nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Então, à medida que a gente vai se tornando santo, a gente vai se tornando cada vez mais ser humano. Ser humano à imagem de Jesus. À medida que eu sou mais humano, eu sou mais santo. Você pode perceber que as pessoas na Bíblia que eram possessas por espíritos malignos,
elas iam perdendo, quando o espírito maligno possuía aquela pessoa perdia sua consciência. Ela era conduzida por aquele espírito maligno, vai desumanizando aquela pessoa. Que fazia, por exemplo, quando você vê aquele texto que fala do endemoniado de Gadara, aquele homem vivia como bicho num cemitério, ele vivia como um monstro. Porque é, é isso que o diabo vai fazendo na vida da pessoa, vai desumanizando a pessoa, vai transformando a pessoa num ser maligno. Então, santidade é o caminho oposto disso. Santidade é me transformar mais humano possível, mais ser humano possível. Eu não vou ser anjo com auréola, não, eu vou ser ser humano. Na ressurreição eu vou ter corpo, eu não vou ser anjo. Eu vou ter corpo, eu sou ser humano e serei ser humano para sempre. Só que eu hoje sou um ser humano que dependo da graça de Deus porque eu ainda peco. Mas naquele grande dia após a ressurreição, meus irmãos, eu viverei uma nova condição, você também. Então, santidade é essa condição que te coloca num caminho de transformação. Mas em terceiro lugar, santidade na Bíblia também é o que Josué nos ensina no capítulo 3. E eu termino de verdade agora, estamos terminando com essa referência, Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então, olha o que o Josué está dizendo. Gente, se santifica. O povo estava para entrar na terra prometida. O povo estava para atravessar o Jordão e possuir a terra que Deus havia dado a eles. E aí Josué se levanta e diz assim: gente, se santifica. Se santifica porque amanhã Deus vai fazer maravilha no meio de vocês. Então imagina, Josué não estava falando de uma posição. Josué não estava falando, santificar-se, se santificam, sejam o povo de Deus. Não, eles já sabiam, eles eram o povo de Deus. Eles tinham essa convicção de que são o povo escolhido de Deus. Aliás, são eles que vão pisar. É a nova geração aqui. Josué está conduzindo a nova geração dos filhos de Deus, do povo de Deus, a geração que entra na terra prometida. E aí a Bíblia diz que Josué diz se santifica. Então não é posição, eles sabem disso. E também não é condição, não é purificação, não dá tempo de arrumar a casa, porque é amanhã. Né? Então, se você aí ó, que está indo na tenda da vizinha fazer o que não deve, se conserta, não dá tempo. Não é isso, não é você que está em dívida e precisa se acertar com as suas dívidas, se santifica porque é amanhã. Então não é a purificação. Josué não está falando de santificação como purificação, mas ele está falando de santificação como uma condição. Seja santo, se coloque. Ele está falando como uma disposição, desculpe, ele está falando como uma disposição, como uma disponibilidade. Seja disponível para Deus, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. Então ele está dizendo, meu povo, se coloque à disposição de Deus. Seja disponível, seja moldável na mão de Deus, para que Deus possa usar a vida de vocês. E se vocês forem assim, amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. Eu não sei o que Deus vai fazer quando acabar a pandemia. Mas eu sei de uma coisa, que se eu me santificar, que se eu me dispuser, se eu for disponível nas mãos de Deus, Ele fará maravilhas em minha vida e através da minha vida. São essas as lições que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Paulo nos ensina sobre nós, sobre a nossa identidade. Nós somos a igreja, a comunidade dos santos. Nós somos o povo que rendeu sua vontade à vontade de Deus. Portanto, se você tem andado em caminhos que não são agradáveis a Deus, retorne sua vontade à vontade de Deus. Renda novamente sua vida a Deus. Renda seu coração a Deus. Renda-se à vontade de Deus.
Essa é a igreja, a comunidade dos santos, das pessoas que foram colocadas na posição de santidade, que estão na condição de purificação, que estão sendo transformadas dia a dia, de glória em glória, e que se colocam à disposição do que Deus quer fazer. Eu tenho uma certeza para depois da pandemia, que Deus fará maravilhas. Deus fará maravilhas. Agora, nós precisamos nos dispor, colocar a nossa vida disponível nas mãos de Deus, e nós veremos as maravilhas que Deus fará. Deus abençoe sua vida, que o seu domingo seja abençoado. Um beijo no seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Eu oro para que o Espírito Santo possa alcançar agora cada um que ouviu, cada um que me viu e os que ouvirão depois. Que a tua graça esteja sobre todos e cada um, que a tua bênção alcance cada um, que o Espírito fazer essa palavra chegar melhor ao coração de cada um e suprir a necessidade de cada um e fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, essa é a minha oração nessa manhã. Oramos por cada médico, cada enfermeiro, cada técnico de enfermagem, cada profissional da saúde. Oramos pelo Ministério da Saúde, que a tua graça esteja sobre eles. Oramos pelos enfermos, Senhor, da Covid-19, que tu possas curar e transformar. Nós oramos gratos em nome. É isso aí, pessoal. Deus abençoe sua vida. Você que teve agora, né? Deus abençoe. Um domingo abençoado. Logo mais à noite, às 19 horas, na fanpage da ISC de Vila Norma, nosso culto com o pastor Vanderlei de Castro Silva. Uma palavra para abençoar o seu coração. Um beijão. Fiquem todos na paz. Um bom domingo abençoado a todos.